Olá, estudante do 7º ano, seja muito bem-vindo à nossa aula de arte, que vai falar sobre as fontes sonoras, o nosso corpo como instrumento musical. Quais são, então, os objetivos desta aula? Entender o corpo como um instrumento musical capaz de emitir sons. Explorar os diversos sons corporais. Conhecer o grupo Barbatuques. Você já deve ter percebido que o nosso corpo ele pode servir como um instrumento musical. Você já deve ter experimentado, né, acompanhar alguma música, fazendo algum batuque, batendo palmas, não é mesmo? Mas de que maneira, então, o nosso corpo pode servir como um instrumento musical? O nosso corpo, ele pode ser um instrumento musical em potencial. Você já ouviu dizer que a nossa voz é o instrumento musical mais perfeito que existe? Muitos instrumentos tentam copiar, né, o som da nossa voz, mas a nossa voz é o mais perfeito ainda. Ao descobrirmos o corpo sonoro, nós podemos então criar música com ele. Observe esta imagem. O que você vê nela? Então, aqui nós temos um grupo. O que será que eles estão fazendo? O que é possível perceber ao observar o registro dos gestos e das expressões corporais dos músicos nessa cena? Então aqui nós temos um grupo brasileiro, grupo musical chamado Barbatuques. É uma apresentação feita em São Paulo. Você já ouviu falar em Barbatuques? Talvez você já tenha ouvido, né, no rádio, não sei, em alguma propaganda, né, algum comercial, alguma coisa referente a esse grupo. Ele foi fundado em 1995. É um grupo musical paulistano que desenvolveu ao longo da sua trajetória uma abordagem única da música corporal através de suas composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. Então, quer dizer isso? É um grupo que faz música com o corpo. Então vamos ver se você está antenado na aula e já aprendeu alguma coisa. Então, quiz número 1. O que é o Barbatuques? Letra A. É um grupo norte-americano de percussão corporal. Letra B. É um grupo musical brasileiro de música corporal com composições, técnicas, exploração de timbres e procedimentos criativos. Letra C, é um grupo inglês de percussão corporal. O que você acha? Será que é letra A, letra B ou letra C?
Será que você respondeu certinho? Vamos ver. O que é o barbatuques? Acertou quem respondeu a letra B. É um grupo musical brasileiro de música corporal com composições técnicas, exploração de timbres e com procedimentos criativos. Então, é um grupo brasileiro que trabalha a música corporal. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre esse grupo brasileiro. Eu tive a honra, o prazer de conhecê-los, de assistir apresentações, inclusive eu fiz curso com um dos integrantes, de percussão corporal. Barbatuques, a partir de pesquisas e criações de Fernando Barba e também do seu contato com o músico Estênio Mendes, o barbatuques deu origem a diferentes técnicas de percussão corporal, percussão vocal, sapateado e improvisação musical. Foram desenvolvidas essas experiências coletivas e somadas à bagagem individual de seus integrantes. Então, o criador do grupo, Fernando Barba, daí que vem o nome Barbatuques. A gente vai ver isso mais adiante um pouquinho. Então, aqui nós temos o Fernando Barba, ele que é nascido em 1971 e faleceu em 2021. Ele, que idealizou esse grupo, ele que criou o grupo e, em conjunto com os outros integrantes, desenvolveram muitas técnicas, muitas habilidades envolvendo a música corporal. Então, Fernando Barba é um artista paulista que começou a fazer pesquisas e jogos lúdicos, explorando essa ideia com alguns amigos que, como ele, estudam música. Com o tempo, o grupo foi sendo formado, tendo Barba como organizador e diretor da trupe. Então, ali ao lado, uma imagem dele, ativando o seu corpo sonoro. Então, aqui o corpo como um instrumento musical. E aí, então, o grupo Barbatuques, que já percorreu aí muitas regiões se apresentando, e eles têm shows, têm oficinas, fazem até sonoplastias para filmes, para propagandas. Teve uma propaganda de uma emissora em que era final de ano e eles faziam percussão corporal. Será que você não se lembra? Tente pensar aí um pouquinho. Então, e o que é a percussão corporal? Você sabe? Você já brincou? Deve ter algumas brincadeiras aí que você sabe fazer, não é mesmo? O que é a percussão corporal? Então, aqui o barbatuques e a percussão corporal. O grupo Barbatuques utiliza várias sonoridades resultantes da exploração do corpo como instrumento musical, as quais chamamos então de percussão corporal, que são aí vários tipos de palmas, tapas no peito, na coxa, batida de pé. Você já treinou isso, Palmas, estalos de dedos, É legal, é interessante trabalhar essa coordenação, ativar aí o seu cérebro, Você está muito tempo aí, às vezes, sentadinho, assistindo aula. Então, levanta um pouquinho e coloca esse corpo aí para trabalhar. Bom, falando em trabalhar, vamos ao segundo quiz. Vamos testar seus conhecimentos. Então, quiz número 2. O que é percussão corporal? Letra A. É a prática de tocar tambores. Letra B. É a prática de tocar pandeiros. Letra C. São sonoridades resultantes da exploração do corpo
como instrumento musical. O que você acha? Será que é letra A, letra B, letra C? Responde aí que eu já volto. O que é percussão corporal? Então, acertou quem marcou a letra C. São sonoridades resultantes da exploração do corpo como instrumento musical. Então, nós vimos até aqui, né, que o corpo, ele pode ser um instrumento musical em potencial. Então, ele pode ser utilizado aí, né, nas composições musicais, ele pode fazer parte das apresentações, das performances musicais, como é o caso aqui do grupo que nós estamos estudando, que é o Barbatuques. Então, falando neles, né, mais um pouquinho, nós temos aqui uma curiosidade sobre o grupo que talvez você não saiba. O grupo Barbatuques, né, aqui é uma cena deles no videoclipe da música Beautiful Creatures, né, que na versão em português é Você Chegou, tá? Então ela foi composta, interpretada pelo grupo especialmente para a animação, né, Rio 2 de Carlos Saldanha. Essa aqui é uma foto de 2014. Olha que legal. Então, eles fizeram parte da trilha sonora da animação Rio 2. Então, às vezes, a gente, né, quando ouve as trilhas sonoras, né, as músicas dos filmes, a gente, às vezes, não para perceber o que há nessa música que faz parte do filme. Tente tirar a trilha sonora de um filme para ver
se a sensação, se as emoções serão as mesmas. Não, elas fazem parte. E o nosso grupo brasileiro Barbatuques aqui participou dessa animação. Bom, agora eu tenho uma atividade prática para você. Não é nada de preguiça, nada de ficar sentado aí só assistindo aula. Vamos levantar e colocar o seu corpo para participar aqui de uma performance musical. Então eu tenho uma atividade, vou explicar para você o passo a passo dela. Nós temos aqui, com base nesses exemplos, você vai explorar os diversos sons do corpo. Lá nas primeiras 4 imagens, nós temos tipos de palmas. Vamos ver cada um? Então, aqui, ó, a palma em concha, né, que você vai fazer assim. Você vai treinar essa palma, que é a 1. A segunda, palma estrela. Vai dando diferença, não é? Diferença do quê? De timbre. Aí nós temos a palma do parabéns, que seria desse tipo, e a palma só com os dedos. Dá diferença no timbre, você percebe? E na intensidade? Também dá, né? Aí nós temos ali bater no peito, que você também pode trabalhar, estalos de dedos, tá? Som com a boca, bater na coxa e bater com os pés. Então, levante daí, né, da cadeira, do sofá, da cama e bora treinar. Eu já volto para ver se você treinou direitinho, ok?
E aí, será que você conseguiu treinar todos esses esquemas ali de percussão corporal? Os tipos de palmas, né? Bater no peito, coxa, bater os pés, né? Você pode criar alguns esquemas rítmicos e pode gravar, né? Que tal fazer isso? Bom, então nós falamos sobre a percussão corporal. Falamos que o nosso corpo, ele é um instrumento musical em potencial. Mas o que quer dizer isso? Instrumento musical em potencial. Quer dizer que com o seu corpo, com o nosso corpo, nós podemos fazer música. Então, se você reclama, mas eu não tenho nenhum instrumento musical para treinar, olha, você tem seu corpo, comece fazendo música corporal. Então, nós exploramos os diversos sons, né? Vimos lá os exemplos de palmas, né? Que você pode treinar, estalos de dedo, bater no peito, coxa, pés. Então, bora lá praticar e nada de preguiça. Então, nós falamos sobre os elementos sonoros, né? O nosso corpo como instrumento musical. Espero que você tenha gostado e até breve.